Olá, sejam bem-vindos ao podcast Melhores Líderes, o podcast da liderança. Eu sou o César Nancy, co-founder e CEO da Pulses, e o tema desse nosso 6º episódio é produtividade das relações. E para me ajudar a falar desse tema, tenho aqui a Michele Decave. Tudo bem, Mi? Olá, gente, tudo bem? Michele é co-founder da Pulses e Head de Marketing Growth. E também o Renato Navas. E aí, Rê, tudo bem? Fala, pessoal, bom estar aqui de novo pra gente falar. Vamos que vamos. Tema bom, hein? Tema é bom. Renato, co-founder também da Pulses e Head da área de People Science. Nos últimos episódios, nós já falamos sobre desafios da liderança na pandemia, rituais de liderança, clima, cultura, engajamento e motivação. Olha só que confusão, esse foi um dos nossos temas. E no nosso último episódio, no episódio 5, falamos sobre gestão de conflitos. Esse tema tem tudo a ver com o tema de hoje, que é produtividade das relações. A gente está muito acostumado a falar de produtividade pensando naquele tema, né, meio que raiz, né, que é assim, produtividade é tudo aquilo que eu produzo com aquilo que eu tenho de entrada, a ideia de output sobre input, né? Só que aqui a gente vai falar de um tipo de produtividade um pouco diferente, que é das relações. Certamente influencia essa produtividade que a gente está mais acostumado a ouvir, mas ele é um tema um pouquinho mais denso aqui e eu queria trazer aqui o Renato para um bate-papo, chamar a Michele também para trazer uns exemplos do dia a dia e obviamente eu vou provocar um pouco dessa discussão aqui como bom engenheiro que sou, né? Vou tentar provocar os psicólogos aqui, viu? Então acho que a gente estuda muito isso nas diversas correntes da psicologia e todas as relações estão baseadas no estímulo que você envia e na resposta que você recebe. A grande questão, e tem um livro muito legal do Eric Berne, né, o pai da análise transacional, que ele fala o que acontece depois que você envia o teu estímulo para o outro lado. Como você envia, de que forma que você manda essa mensagem. Então tem tanta coisa nos bastidores disso que às vezes você não entende por que as coisas fluem bem ou não fluem bem, né? Renato, no nosso último episódio a gente falou sobre conflitos, né? E eu lembro que a gente trouxe aqui a ideia, né, de numa relação ou num triângulo, né, ou seja, até com mais de duas pessoas, existe a figura do perseguidor, depois tem a figura da vítima e uma figura de um salvador, né, que chega ali de volta no perseguidor, criando um ciclo, sendo o perseguidor do perseguidor, né, e criando quase infinito, né? Mas partindo dessa visão, né, eu vi que você e Michele trouxeram usar a palavra circuito, né? Circuito de comportamento. O que é isso, cara? O que a gente está falando aqui? Quando eu estou numa relação com alguém, eu faço algo, eu ajo, eu me relaciono, eu me expresso. E a expressão ela é total, né? Eu me expresso com as minhas palavras e expresso também com o meu corpo, com o meu gesto, com a minha cara. E isso gera um impacto em você que vai fazer com coisas também. Vai se comunicar, vai se posicionar e vai devolver para mim um novo estímulo. E isto é o que vai gerar a nossa relação. É uma sucessão de estímulos e de respostas, estímulos e respostas. Então, quando a gente pensa num circuito, nós estamos pensando em algo que tem começo e fim, começo e fim, começo e fim, começo e fim, né? Como um grande circuito que se retroalimenta. Mas nós poderíamos também estar num circuito onde só um fala, um interrompe todo mundo, o que gera nos outros alguns outros comportamentos que vieram como um impacto desta atitude. Todas as relações, não existe aquilo que a gente chama de o culpado. Talvez tenha uma pessoa que seja o gatilho, que se comporta de um jeito que gera um barulho, um desconforto generalizado. Mas ela não está sozinha. Então, se as outras pessoas se conformam, é isso que vai gerar. Esta vai ser o tom da conversa. Mas a gente já sabe também, por um outro lado, que tem pessoas que não se conformam e que vêm e que agem, né, gerando um outro estímulo diferente. E aí isso gera uma outra dinâmica para a relação. A gente inclusive fez uma sketch no último episódio, né? Se a gente for pegar aquele sketch ali, a gente já consegue fazer uma análise, inclusive, né? Se eu chegar aqui, né, pro César, meu colaborador, chegar para ele e falar assim: ô César, que apresentação porcaria que você fez ali para os diretores. Não foi isso que a gente combinou. Olha, mas isso é o melhor que eu consigo fazer. Se você quiser fazer algo melhor, acho que você precisa fazer por conta própria. Tá vendo a forma que você tá falando comigo? Você é meu colaborador.
Não era assim que eu pedi pra você fazer. Não era desse jeito. Desculpa. Porque tem que ser do jeito que eu quero. E eu falei que tinha que ser, Desculpa. né, de forma bem detalhada aquele relatório. Desculpa, eu Aquela exagerei apresentação. aqui. Perdão. É muito diferente, né, da forma que se eu chegasse pra ele e falasse assim, o que aconteceu na apresentação com a diretoria? Eu estava meio desconcentrado, eu não consegui, de fato, fazer o meu melhor. Eu acho que eu precisava de mais tempo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu sentar aqui pra gente ver, então, rever essa apresentação, para da próxima vez a gente poder pontuar, né, as coisas importantes para que isso não aconteça mais. Isso é um circuito de comportamento. Acho que a Michelle foi super feliz aí com o exemplo. Quando uma pessoa vem numa posição mais firme, ela gera um estímulo que pode bater no outro de formas diferentes. Por exemplo, poderia ter batido em mim assim, meu Deus, né? O que eu preciso me defender? Mas por quê? Né? E aí pode atiçar um comportamento de rebeldia, de reclamação, por uma pergunta que ele fez, né? Então, a gente está atento, não, o que existe, né? E às vezes se comunicar, não, existe, ele me perguntou o que aconteceu na apresentação. Eu não sei se foi boa, se foi ruim, não sei de nada, então eu posso checar. Mas por quê? Você acha que, né, eu fiz alguma coisa que estava fora do que estava programado, né? Então, estar no adulto também é lidar com o aqui e agora, né? Foi muito legal a forma como você trouxe, Mi. E você usou uma palavra adulto, né? Então, essa coisa do adulto, do aqui e agora, tem sempre um contraponto que é a criança, né? E no nosso sketch aqui eu fiz uma coisa mais rebelde, né? Que no início é meio submissiva, mas tem um pouco de rebeldia. Rê, quando a gente fala dessas relações adulto, criança, tem um nível acima desse negócio, que seria o pai, né? Sei lá, como é que a gente chama? Sob a ótica da análise transacional, que é uma vertente da psicologia, vocês vão ver que vai ter várias, e não tem uma unanimidade. A personalidade ela é vista como um conjunto, né? Como uma série de comportamentos associadas aos estados de ego. Então, o que são os estados de ego? Né? Ao longo da nossa história, a gente vai recolhendo e vai se construindo enquanto sujeito, baseado nas nossas figuras de autoridade, aquelas que criaram a gente, que deram uma noção de modelo para nós, de uma noção de pode, não pode, de deve. Né? Então, é o que a gente chama de estado de ego pai. Então, imagina aí um CD. E esse CD gerou um monte de gravação. E de vez em quando, a gente toca esse CD. E quando a gente toca esse CD, parece que a gente está falando igual ao nosso pai. Tem um outro CD que a gente também grava ao longo principalmente da nossa primeira infância, que é o CD da criança. De rebeldia, de birra, de medo, de fantasia. Então, de vez em quando a gente está numa relação onde a gente não está, ou a gente está na relação com uma figura de autoridade que de alguma forma não está pegando para nós ou que não está indo bem, a gente também pode tocar esse CD da criança, que pode ser uma parte dessa criança acuada, né, que fica com medo. A nossa criatividade, a nossa espontaneidade, a nossa leveza também vem desse CD da criança, né? Então olha que coisa boa, né? Aquelas nossas ideias mirabolantes, de vez em quando a gente fala, nossa, imagina só se a gente fizesse tal coisa, né? E um outro CD que a gente também tem é o adulto. Depois que a gente cresce, a gente vai recolhendo os nossos aprendizados, as nossas análises, a nossa capacidade de reflexão, né? É o que a gente chama desse estado de ego adulto. Então esses 3 CDs estão o tempo todo simbolicamente atuando. Vou pedir aqui para o César e para a Michelle e para todo mundo que está nos ouvindo fazer o seguinte exercício. Pega um papel, uma caneta e separe em 2 colunas esse papel. Na coluna da esquerda, no cabeçalho, escreva a palavra talentos. E agora, como um bom exercício, embaixo da palavra talentos, quais são esses seus maiores talentos? Aqui, coloquei aqui, análise crítica, planejamento e melhoria de processos. O César tem uma visão, então, de análise crítica. Vamos pegar esse exemplo de análise crítica aí, César. Então, guarda isso aí. Vamos lá. Vamos ver a Michelle aqui agora. Eu coloquei aqui observadora, mas isso não é uma competência, né? Ah, mas observação é uma macro competência, pode ser. Comprometimento, atenção aos detalhes. Tem benefícios com uma análise crítica? Quais são os benefícios de uma boa análise crítica, César? Ela vai permitir que você cheque muito bem os seus planos, que você crie cenários, que você evite riscos desnecessários e por aí vai. Muito bom. Então, super saudável
para uma organização e para uma relação. Michele, qual é o benefício do comprometimento? Fazer acontecer, né? Então, vou dar o meu melhor para as coisas saírem da forma que deve acontecer, alcançar os resultados, as metas. Olha que legal. Então tem uma coisa de doação, né? De dedicação. No cabeçalho da outra coluna, eu vou pedir para que vocês coloquem a palavra muito. Então agora o exercício é: que tipos de comportamentos, de atitudes poderiam aparecer no exagero do seu talento? Eu acho que do comprometimento tem duas coisas que chamam a atenção. Um é o burnout, né? Você se dedicar demais ao trabalho e esquecer um pouco da vida pessoal. E o segundo, ver com as relações, é até uma não aceitação de alguns comportamentos das outras pessoas. Porque se eu me dou para a empresa, eu não vou aceitar com que outra pessoa faça menos do que isso. Então pode acontecer como uma contrapartida, por exemplo, um querer cuidar de tudo, pegar tudo para si, se sobrecarregar. E o que apareceu aí, César? Bom, no exagero, a análise crítica ela pode paralisar, né, do tipo, putz, é só análise, esquecendo aí que tem uma ação por trás, ou nada é bom o suficiente, ou até partir com uma linha de, putz, deixa que eu analiso e valido tudo isso aqui, né, e centralizar demais porque putz, você é o bonzão da análise crítica, então deixa que eu faço. O exagero faz com que a gente perceba em que disfuncionalidade a gente tem preferida. Sempre que a gente está sob estresse e pressão, a tendência é a gente pegar algo que a gente é muito bom e exagerar esta coisa sem a gente se dar conta. E se relacionar com as pessoas na linha do muito. E isso cria um circuito, sem a gente se deparar. Só que sabe qual é a coisa mais bonita de tudo isso? Esse muito nasceu daquilo que a gente tem de melhor. Mas, Rei, eu tenho uma impressão aqui, né, que a permissividade que você trouxe, ela, pelo menos nas relações que eu vejo aqui dos nossos times ou das startups, né, tem umas estruturas muito pouco hierarquizadas ainda, muito horizontais, elas tendem a meio que aparecer mais, porque a gente começa, né, enfim, cria uma área, às vezes é só você aquela área, depois você tem mais 2 pessoas abaixo de você, 3, e como não dá tempo, às vezes, de orientar muito, porque as coisas são muito corridas, a gente acaba, deixa que eu faço. Não, toca isso aqui, deixa que isso aqui eu faço. Eu sei que é seu papel, mas eu vou tocar aqui, tá? E fico até a madrugada, e faço no fim de semana e tal. E a gente começa a ver que, no longo prazo, a gente não está desenvolvendo as pessoas, a gente está fazendo por elas, né? Então acho que esse é um ponto de super atenção aqui aos líderes, né, que estão ouvindo a gente, que mesmo nas estruturas com pouca hierarquia, né, repensar, olhar para as atitudes que a gente está tendo com os times para não gerar esses comportamentos negativos aí, puxar para os produtivos, vamos chamar, né, para os verdes aí. E aí tem um segredo, né? Se você quer um time colaborativo, oriente, porque orientação gera cooperação. Se você quer um time criativo e espontâneo, então proteja sem tirar do outro a responsabilidade do outro. Porque quando você tem um ambiente desafiador, mas com proteção, você convida as pessoas a terem que se coçar e achar saída. Você vai ter um time criativo quando você der o desafio, mas der condições para que as pessoas possam testar, experimentar, né, até para elas aprenderem. Muito bom, gente. Que bate-papo sensacional aqui. Obrigado, Michele. Obrigado, Renato. Sendo reflexivo aqui desse papo. Como sempre, né? Como são as nossas conversas aqui. Espero que vocês, líderes, ouvindo a gente, também estejam aí refletindo. Faz parte, acho que, da nossa mudança, essa conscientização sobre o que a gente faz no dia a dia. Então, queria agradecer aos ouvintes que estiveram com a gente até o final. Muito obrigado pela sua audiência. Toda semana a gente tem um novo episódio aqui no Melhores Líderes. Segue a gente lá no LinkedIn, né? A Pulse está lá no LinkedIn, Facebook, Instagram. Nosso @PulseEngage, que você vai achar a gente, tá? Tem muito conteúdo super bacana por lá, artigos, e-books. Nosso site também tem, pulses.com.br, e também na comunidade melhoreslíderes.com.br. Queria agradecer demais vocês. Valeu, gente. Obrigado, Michele. Obrigado, Renato. Valeu, galera. Foi ótimo. Até mais, pessoal.